Você sabe o papel do vereador e conhece aqueles que ocupam hoje as 41 cadeiras da Câmara Municipal de Manaus, buscando aproximar você, eleitor, dos nossos representantes no Poder Legislativo Municipal. O Portal M1 realiza uma série de entrevistas com os vereadores da capital amazonense. Eu sou Lucas Costa e hoje eu converso com o vereador William Alemão. Vereador, seja muito bem-vindo às redes sociais do Portal M1 e muito obrigado por aceitar esse convite para esse bate-papo. De antemão, gostaria que o senhor começasse se apresentando para o nosso público. Obrigado, Lucas. Gente, meu nome é William Lausner, ou William Alemão, empresário há mais de 30 anos, e entrei na política justamente por uma revolta, buscando ter voz ativa no segmento que eu sempre cresci, que eu cresci como empresário. Qual o papel de um vereador? Para mim, o papel mais importante do vereador para uma cidade do tamanho de Manaus, com mais de 2 milhões e 400 mil habitantes, é a parte de fiscalizar o Executivo Municipal. Por quê? Manaus é o quinto PIB. Nós temos dinheiro, nós temos condições de ter uma cidade muito mais bem organizada, com mais estrutura e com o apelo que ela merece. Qual é o apelo que ela merece? Nós somos o coração da Amazônia. Então esse é um trabalho que eu tenho feito muito e todos os dias, porque eu acredito que é importante. Você se considera um bom vereador? Me considero, e não vou usar da modéstia como falam algumas pessoas, pelo seguinte: desde o momento que eu entrei aqui como vereador, eu tenho acompanhado todos os projetos de lei, tenho lido de cabo a rabo, tenho uma reunião todos os dias de manhã, antes de chegar em plenário, justamente para discutir a pauta de cada dia. E isso é importante porque ali está minha assinatura também como vereador da cidade de Manaus, vereador da 18ª legislatura. É importante que eu saiba o que eu estou defendendo, que eu estou sendo favorável ou o contrário. O senhor acha que existe um racha aqui na CMM? Nós vimos aí nesses últimos meses que teve uma separação entre os 41 vereadores. Tivemos 20 vereadores do lado da prefeitura, do lado do prefeito, como base da prefeitura. Tivemos 20 vereadores diretamente ligados ao Estado. Eu continuo desde o início do meu mandato no mesmo partido. Se o prefeito fez algo de bom, eu estive ali, inclusive, várias vezes bati palmas, e muitas vezes eu cobro quando tem algo errado. Então, eu não considero nem base, nem oposição. Eu sou muito independente, como desde o início do meu mandato. O diálogo aqui na casa é difícil com os 40 vereadores? O senhor acredita que precisa alguma coisa mudar? Na verdade, o diálogo com 40 pessoas, independente de ser vereadores, já é difícil. Mas a principal mudança que teve a casa não foi exatamente por campanhas agora ou pré-campanha de prefeito. Foi a eleição de presidente. E ali sim, dois grupos se dividiram. Um ficou com 22 votos, outro com 19 votos, que foi a eleição do presidente Caio. E aí, com isso, algumas coisas ficaram melhores. Com a formação desse grupo, nós conseguimos, inclusive, aprovar CPIs, nós conseguimos fazer algumas coisas diferentes do que vínhamos fazendo antes, por mais apoio. Infelizmente, muitos políticos, e aí vou falar diretamente dos vereadores da cidade de Manaus, muitas vezes passam por cima daquilo que é de bom para a população, para a cidade de Manaus, e votam o que é bom para a atual gestão. Você acredita na renovação na CMM em pelo menos 50% no ano de 2025? Se seguir a regra de 2020, na 2021 entraram 51, dá para dizer que 50% de renovação. Eu acredito sim que vai ter uma renovação, até porque hoje, com as ferramentas que todos têm, que é as próprias redes sociais, você consegue acompanhar mais o que cada político faz. E em todas as reuniões que eu fiz durante esses anos todos, em todos os compromissos que firmei com comunidades, eu sempre peço que façam isso, que acompanhem antes de votar, independente de quem vai votar, que vejam o que fez, o que faz, porque para muitos as redes sociais tirou aquela carapuça. 3 dias de sessões aqui na CMM, o senhor acha que está de bom tamanho para os vereadores e os eleitores? Na verdade, o que acontece, e aí coisas do Legislativo, inclusive teve ideia minha que a gente teria que mudar a questão do grande expediente, pequeno expediente, começar o grande expediente na segunda-feira, porque é quando você tem o acontecimento todo. Mas o vereador não trabalha só 3 dias, pelo menos não eu. Eu sou vereador 7 dias por semana, 24 horas por dia. Tem algumas vezes que a gente consegue ir até uma zona rural,
e precisa ir, não tem como, Manaus tem dimensões. A gente precisa lembrar que a cidade de Manaus, a parte urbana, é só 5% do território, mas todo o resto também é Manaus e você precisa chegar até lá. Eu acredito que se fosse para aumentar a quantidade de dias de sessão plenária, tem que ter um bom motivo, ou seja, teria que ter muito mais pautas. Então, se a CCJ trabalha direito, se as comissões trabalham direito e aceleram os projetos, nós poderíamos, por dia, votar 50 projetos de lei, 60 projetos de lei. Isso seria o normal, ao meu entendimento. Nós não podemos nos basear com o que temos hoje no regimento interno, que até 1 da tarde tem que encerrar as sessões. Isso eu discordo. Nós poderíamos ter um dia mais produtivo. E aí sim, ter os outros dias uma flexibilidade para poder visitar todas as áreas da cidade de Manaus. O vereador de Manaus tem o 17º maior salário de acordo com dados, vereador. Então eu queria saber do senhor, esse salário, o senhor acredita que está na média, deve melhorar ou devia baixar? Vamos lá, pela população de Manaus, um político praticamente não deveria receber nada. Isso é o que a população toda, como um todo, pensa. Eu, em alguns pontos, concordo que algumas coisas poderiam ser diminuídas. Agora, como salário, qual é o salário do vereador, você sabe? Chega a quase 19 mil. Depois dos descontos todos, se não me engano, R$14.080. Esse é um salário. Algumas pessoas abrem mão de administrar empresas, abrem mão de um futuro profissional para estarem dentro da política, vamos falar desse jeito. E aí, se você tem alguém que está seguindo aquelas regras todas que são impostas e que não tem nenhum vínculo, que não tem nada, eu acredito que todo mundo que trabalha merece receber. Tem muita gente que questiona alguns outros tipos de verba. E aí você tem que ver sempre a parte da transparência. Se você elegeu, se você votou, todo mundo tem que votar, então se você votou em alguém, você tem que acompanhar o que aquela pessoa faz. Aquela história de que vereador só aparece de 4 em 4 anos, ou político como um todo só aparece para pedir voto, ela só acontece porque a própria população não fiscaliza. Eu costumo falar que a minha vida sempre foi um aquário. Então está sempre aberta para todo mundo enxerga o que eu faço, que eu não tenho o que esconder. Cotão de 33 mil ou 18 mil? Justifique sua resposta, vereador. É muito difícil explicar para a população justamente como é colocado o cotão. Todo mundo acredita que o cotão é um dinheiro que cai na conta do vereador e o vereador gasta com o que quiser. Nós temos dentro da Câmara Municipal uma área específica, que é a controladoria. E o cotão é uma verba rescisória. Você gasta para depois justificar o reembolso. Todo mundo sempre falou assim, poxa, para que tanto? Mas o que é feito? Quando o vereador não gasta, o que acontece com esse dinheiro? Na cabeça de muitos, esse dinheiro volta e pode ser usado na educação. Na verdade, não pode. Ele é um recurso específico do poder legislativo. Então, se o vereador não gasta nas suas atribuições, que é especificamente aluguel de veículo, combustível, divulgação da atividade parlamentar, contas de celular, algumas outras coisas, se esse dinheiro volta, ele fica na Câmara Municipal e é usado pelo presidente para o que ele achar que deve. Quando houve o aumento de cotão de 18 para 32 mil, a opção não tinha para você votar proporcional. Ou você votava acima ou votava abaixo. E eu, como eu sempre falei, eu nunca consegui ser hipócrita na minha vida. O cotão é um dinheiro que eu, pelo menos, você que acompanha as redes sociais sabe o quanto nós estamos na rua trabalhando o tempo todo. E isso tem um custo. E muitas vezes, para vocês entenderem, eu tiro do meu salário para completar a parte de combustível e outras coisas. O que você considera que poderia ter sido melhor no seu mandato, vereador? E que, se caso for reeleito, o senhor vai melhorar? Na verdade, eu não consigo enxergar algo que eu tenha sido ruim. Eu passei muito tempo, que eu acho que é essa parte da experiência que eu ganhei com esses 3 anos e meio até agora, e vou completar 4 anos do primeiro mandato, é a experiência política. Como eu venho da iniciativa privada, como a minha experiência dentro da política partidária era zero, nunca tinha sido candidato, nunca entendia direito como é que funcionava, nessa questão eu vou trazer muito mais bagagem, caso uma reeleição,
né? Então trago muito mais bagagem e aí com isso a gente consegue acelerar algumas coisas e principalmente as mudanças que devem acontecer. Meu partido tem um candidato a prefeito, então nós vamos colocar todas as fichas nesse candidato e eu acredito que com essas mudanças a gente tem um diálogo melhor com o executivo municipal. Qual a sua análise sobre o atual prefeito? Gente, o atual prefeito, como todos que devem estar assistindo esse vídeo, acreditaram numa mudança real para a cidade de Manaus. Infelizmente foi só discursos vazios. Você vê centenas de vezes que foi falado, inclusive em plenário, por ele mesmo, de coisas que ele iria fazer e que nós estamos agora, reta final do ano, chegando próximo de um próximo pleito e a grande maioria, acredito que mais de 60% do que foi prometido não foi cumprido. Ele nada mais se tornou do que o velho político que só promete e não faz. O governador Wilson Lima faz um bom trabalho? Eu acredito que o governador que foi recém-reeleito, ele peca em vários pontos, né? Nós temos vários erros hoje dentro da segurança pública, dentro da saúde estadual, dentro de várias áreas, pelo tamanho do estado e pela cidade de Manaus. Eu acredito que, como governador do estado, precisa ter um diálogo melhor com o executivo municipal. Se hoje ele não tem com o Davi, que tenha no ano que vem com o próximo prefeito, para poder melhorar a população como um todo. Falado várias vezes em plenário que o vereador da cidade de Manaus, o fato de ele ter a competência somente da cidade de Manaus junto à prefeitura municipal, não quer dizer que ele não possa falar em outras áreas, né? Então, nós sabemos hoje que a parte da segurança, principalmente segurança e saúde do estado relacionado à capital, não anda bem. E agora a gente chega numa parte um pouco mais descontraída da nossa entrevista, que é a parte das curiosidades. Vereador, fale para mim um animal. Relacionado aos animais, eu acho que eu ficaria com uma coisa mais tradicional, que seria um cachorro. Um ídolo. Ou Edmund Burke ou Wilson Churchill. Um time. Eu não tenho time de futebol. Uma paixão. Minha família. Uma frase. Bora pra cima. Vereador, muito obrigado por esse bate-papo. Agora eu só tenho 1 minuto para suas considerações finais. Lucas, obrigado. Olha, a todos vocês que estão assistindo esse bate-papo, essa conversa aqui, analisem. Nós estamos em um ano político, então analise todas as opções que vão chegar. São mais de 600 candidatos a vereador que estão disputando essas 41 vagas. Então, pare, analise, veja, tente entender cada um deles. Eu poderia diretamente falar sobre o que me trouxe à Câmara, o que eu tenho feito nesses anos, mas o principal que eu entendo hoje é que se todas as pessoas que acompanham as redes sociais assistir um pouco de política, nós teremos uma cidade melhor. Porque aí com isso eles vão poder analisar quem são cada um dos políticos. Aí eu posso falar, por mim, levanto a bandeira do turismo, da cultura e do emprego desde que entrei na Câmara Municipal. Mas é importante que você saiba em quem você vai votar. Perfeito, vereador. E para você que nos acompanha até aqui, fique ligado nas nossas redes sociais. Eu sou Lucas Costa para o portal AM1 Informação com Qualidade.